Estamos de volta, segundo bloco do nosso Viva Saúde, direto aqui do Hospital Napoleão Laureano, falando sim sobre um tema muito importante, a saúde do homem. Novembro Azul, câncer de próstata, com o doutor Fábio Martinez, urologista. Doutor, qual a utilidade do toque retal? Priscila, ele é muito útil no diagnóstico do câncer. Para você ter uma ideia, se nós fizermos só o PSA, nós temos mais ou menos 50% de chance de diagnosticar um câncer no paciente. Se nós fizéssemos só o toque, seria mais ou menos 40, 45% de chance de diagnosticar um câncer de próstata. Quando a gente associa PSA e toque, a chance de diagnosticarmos um câncer, caso o paciente tenha, sobe para 95%. Então, é muito importante fazer os dois exames. Outro dado é que 20% dos cânceres de próstata que a gente diagnostica tem um PSA normal. Sim. E a gente só vai diagnosticar no toque. Então, é muito importante esse exame e infelizmente, ainda não tem um substituto a ele. Tá aí, viu, gente? Presta atenção no que o doutor Fábio está falando, viu? Cuidem-se. Atenção, homens. A gente enfatiza bem isso aqui, né, doutor? Cuidem-se. Doutor, me diga uma coisa, tem várias técnicas cirúrgicas, inclusive com tecnologia. Explica pra gente, por favor. Então, quando o paciente tem o diagnóstico de um câncer de próstata localizado, ele tem a opção cirúrgica radical para que ele fique curado. A cirurgia, na realidade, é uma só, chama-se prostatectomia radical. O que muda é a via de acesso para se fazer essa cirurgia. Existe a via de acesso aberta, que o paciente recebe uma incisão pequena no abdômen inferior. Existe a técnica laparoscópica, onde é feita através de alguns furinhos e a gente faz a cirurgia olhando no monitor. E existe a técnica mais moderna, que é a cirurgia robótica, que na realidade não é o robô que vai entrar dentro do paciente e fazer, na realidade nós vamos fazer como se fosse a laparoscópica, com os furinhos. Sim. E o braço do robô e as pinças, elas são com movimentos mais precisos, elas simulam a mão do cirurgião. A visão do cirurgião é muito melhor, em 3 dimensões, o conforto para o cirurgião é maior. Então, é uma cirurgia que desponta hoje para o tratamento do câncer de próstata e com excelentes resultados. Talvez com um resultado um pouco melhor no ponto de vista de preservação da função sexual, da preservação da função de continência urinária. Mas eu gostaria de deixar um alento aos pacientes. Na realidade, não existe uma técnica cirúrgica melhor que a outra. O que existe é a experiência do cirurgião. Isso. Então, o paciente, a minha recomendação não é o paciente escolher a técnica que ele quer ser operado, ele escolher o cirurgião que vai operá-lo. E o cirurgião vai dizer qual é a técnica que ele tem melhores resultados. Então, hoje em dia está tendo uma mudança, a tecnologia está melhorando muito, mas eu acho que o pensamento do paciente deve ser a escolha do seu médico, daquele que ele tem confiança, que ele vai fazer o procedimento que terá melhor sucesso. Isso, exatamente. Doutor, o que é que faz as células tumorais crescerem? Pois é, o câncer, na realidade, é uma proliferação desordenada de algumas células. O que acontece? No nosso organismo, a todo momento, existe produção de células defeituosas e aí o organismo vai lá e destrói aquela célula. Só que uma ou outra ela passa nesse crivo e começa a se proliferar desordenadamente. Isso é o câncer. E essa proliferação de célula, ela começa, imagine, começa com 1, 2, vai crescendo e vai se tornando um tumor, né? Então, na realidade, nós não sabemos o que causa. Além da predisposição genética, tem aqueles fatores cancerígenos que a gente já citou. Mas assim, o exato momento que isso acontece, como poderíamos se precaver disso, isso ainda tem muito estudo para ser feito, para a gente conseguir chegar numa conclusão sobre isso. Há como identificar os tumores que crescem muito devagar e não apresentam risco? Pois esse é um tema que evoluiu muito na urologia, né? Porque existe um ramo, um braço que acha que nem se deve fazer o check-up prostático porque alguns pacientes vão ser tratados desnecessariamente, porque eles morreriam com o câncer e não do câncer. Sim. Certo? Hoje a urologia ela consegue identificar o tipo de tumor que o paciente tem, se aquele
paciente tem um tumor indolente, que vai acompanhá-lo durante sua vida e não vai lhe dar problemas, ou se ele tem um tumor agressivo que vai causar problema para a vida dele. E hoje, quando a gente diagnostica um tumor que tem características de ser mais indolente, nós podemos oferecer ao paciente a vigilância ativa, que é ficar acompanhando aquele caso, não é na realidade não fazer nada, é ficar vigilante e caso ele mude alguma característica, aí sim tratar. Então, hoje em dia nós fazemos o check-up, a Sociedade de Urologia defende o check-up prostático e em se fazendo o diagnóstico do câncer, a gente consegue separar os tumores agressivos dos indolentes. A gente falou a questão do diagnóstico precoce e na questão do diagnóstico tardio. Como cuidar disso? Então, infelizmente, ainda nós fazemos muitos diagnósticos tardios, né? Muito paciente que vem, você tinha me perguntado dos sintomas, né? Sim. No início não dá sintoma nenhum, mas os pacientes com câncer de próstata avançado, eles podem ter dificuldade para urinar, sangramento para urinar, sangramento no esperma, inclusive dores ósseas, que é para onde o tumor se espalha, é um dos primeiros sítios por onde ele se espalha. Então, dor óssea faz parte muito frequentemente das queixas dos pacientes com câncer de próstata avançado. E o tratamento, como eu disse, ele se baseia no bloqueio hormonal. Como eu disse, o tumor, o alimento para ele é o hormônio masculino. Então, o tratamento de primeira linha vai ser o bloqueio hormonal. E com isso, a nossa ideia é que o tumor involua. E aí tem outras formas de tratamento, como quimioterapia, imunoterapia. Hoje em dia, nós temos um leque de medicações que foram descobertas nos últimos anos e cada vez mais nós conseguimos oferecer uma sobrevida maior para o paciente. Então, sempre lembrando a importância do check-up anual, né, doutor? De se cuidar, ter uma alimentação saudável, pensar na sua saúde, porque saúde é prioridade. Então, homens, a gente sabe que os homens são mais devagar nessa questão de cuidar da saúde. Então, prestem mais atenção, priorizem a saúde de vocês, cuidem-se, né não, doutor? Seu recado final, por favor, para os homens. É esse, que o Novembro Azul ele não se restringe só a novembro, que seja um contínuo durante todo o ano, que o homem se conscientize dos seus cuidados, não só do câncer de próstata, como a saúde integral, e que suas parceiras, suas filhas incentivem, porque o homem ele tem uma certa resistência, né? Mas ele obedece muito às filhas e às mulheres. E às mulheres, é verdade. Então esse é o recado final que eu deixo aí. Doutor, muito obrigada pela sua participação, enriquecedor demais o conteúdo. Obrigada demais, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Pela sua disponibilidade. O Viva Saúde fica por aqui, até o nosso próximo encontro e lembrem-se, saúde é a prioridade. Um grande beijo.